Oi, aqui é a Jéssica e chegou aquele momento de conversar sobre as leituras que eu fiz no mês anterior e hoje a gente vai falar então sobre tudo aquilo que eu consegui ler no mês de fevereiro de 2024. Bom, gente, esse foi um mês que passou da maneira contrária a janeiro, ele foi muito curto, como costuma ser fevereiro mesmo, né? E eu tava só dando conta de terminar leituras que vinham do mês anterior e também de leituras conjuntas. Basicamente, eu não li nada fora os livros de leitura conjunta que eu tinha me proposto. Até fiquei devendo algumas coisas, algumas categorias que eu me coloquei como meta, mas já tô correndo atrás disso agora no mês de março. Acho que vou conseguir equilibrar. Porém, em fevereiro foi uma série de obrigações e eu espero comentar com vocês brevemente esses livros todos que eram do meu trabalho, né, das leituras conjuntas que eu proponho como trabalho nos clubes de leitura. Mas antes de eu continuar, deixa eu lembrar todo mundo de se inscrever no canal caso seja a primeira vez de vocês por aqui. Muito bem-vindos, muito obrigada pela companhia. Aproveitem para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui e se gostarem, claro, se inscrevam porque isso realmente faz toda a diferença para quem está aqui desse lado criando conteúdo semanalmente. Lembrando também que é muito importante deixar um like no vídeo, porque assim o YouTube entende que o conteúdo é legal e repassa para outros leitores que também podem se interessar por esses meus comentários de leitura por aqui. E claro, não deixem de conferir tudo que eu deixo aqui embaixo na caixa de descrição do vídeo, porque é nesse espaço onde eu coloco, por exemplo, o link para vocês encontrarem esses livros e verem os valores, os formatos, as sinopses, tudo que está disponível sobre eles também, porque aqui eu faço apenas os meus breves comentários e são resumidos, né? Então não tem tantos detalhes assim. Vou começar comentando o primeiro livro que eu terminei. Foi uma leitura árdua porque exigiu muito de mim. O livro é um livro mais difícil de ler no sentido do que ele se propõe como escrita mesmo. Estou falando do Eu, o Supremo, do Augusto Roa Bastos, que é um escritor paraguaio muito renomado, e esse é o seu livro tido como obra-prima, é o livro experimental do Roa Bastos. Ele tem outros romances que são, ao que tudo indica, muito tranquilos de ler, mas esse aqui é o romance que ele quis realmente fazer coisas diferentes do que ele vinha fazendo e traz então a história desse cara que foi um ditador no Paraguai no século XIX. Ele ficou, parece que por 30 anos no poder, é o Garcia Francia, uma coisa assim. E esse cara, gente, simplesmente é um filósofo, né? Então, além da gente ver aqui no livro a experiência dele governando o Paraguai e o que ele achava que era bom e por que ele achava que era bom, a gente vê também muitos dos seus pensamentos sobre o que é a vida, o que é a morte, o que vale a pena fazer quando a gente está por aqui na Terra vivo, e também ele fala muito sobre a própria linguagem, o que é a escrita do livro aqui, das suas memórias, mas também o que é a escrita em geral, se a palavra comporta ou não comporta aquilo que se faz, se a ação é superior à palavra. Então é um livro que traz reflexões para além dos fatos históricos, que ele vai dar conta, sim, ele vai trazer muitos fatos históricos interessantíssimos aqui para a gente pensar a formação do Paraguai, para a gente pensar o papel também até do Brasil, né, no que aconteceu com o Paraguai no século XIX, o quanto o Brasil era temido pelo Paraguai. A gente vai ter todo esse pano de fundo histórico, que para mim foi super válido, e vai ter também outras discussões que não são dessa natureza, que são de natureza filosófica mesmo, né? E eu gosto muito desses papos, mas é um livro que a gente precisa ler com muita atenção, que a gente precisa ler com calma, que a gente precisa ler especialmente com um lápis do lado, anotando algumas coisas, né, fazendo algumas observações, porque ele exige da gente, inclusive pelo formato narrativo, porque aqui a gente vai ter um livro que traz uma narração em primeira pessoa e também tem muita memória, mas também tem diálogo no meio dessa narração toda. Enfim, é um livro muito complexo e eu pretendo falar mais sobre ele aqui, vai sair resenha, é um dos próximos vídeos que vem aí no canal, mas já fica aqui a recomendação para vocês, é um livro do Paraguai, sobre a história do Paraguai, que exige esse trabalho do leitor, sim. Então, quem for ler, já vá preparado, porque isso aqui, gente, tem que ler com calma. E outra que eu concluí nesse mês de fevereiro é a leitura do projeto Isabelita, Mujer del Alma Mía, esse projeto de ler a Isabel Allende em ordem cronológica que eu proponho aqui, aberto a todo mundo no YouTube. Esse projeto tem leituras periódicas, não é sempre, não é todo mês, mas a gente tem um cronograma também que está no todos os vídeos desse projeto. Tem uma playlist aqui só para os livros
do projeto da Isabelita, tá? Então, nessa leva aqui das leituras de janeiro e fevereiro, a gente tinha o Retrato em Sépia, que eu acabei lendo a maior parte em fevereiro mesmo. Peguei ele para terminar em fevereiro e foi muito legal. Esse é mais um dos grandes romances da Isabelita e aqui fecha a história da trilogia da Casa dos Espíritos, que eu nem tinha me ligado que existia, mas existe, formado pela Casa dos Espíritos, o Fio da Fortuna e o Retrato em Sépia, porque de alguma maneira todos os personagens conversam ou se entrelaçam aqui na árvore genealógica. Mas o Retrato em Sépia, então, foi essa leitura mais recente do projeto e eu fiquei muito feliz. Já fiz uma live aqui no YouTube comentando tudo do livro. Tem uma live que é sempre dividida entre uma parte sem spoiler, que é só resenha, e a parte com spoiler, que tem a discussão. Então eu vou recomendar para quem já leu e para quem não leu ainda esse vídeo, é um vídeo mais longo, e quem quiser conferir tá aí também na caixa de descrição. É uns romances grandiosos aqui da Isabel. Não é meu preferido, mas eu gostei muito da leitura. E eu tô falando que foi um mês de muitas leituras conjuntas, né? Porque também coincidiu, neste fevereiro, a leitura do bimestre do Clube de Apoiadores do canal, que é o clube que eu tenho aqui no YouTube, para quem é membro do canal, para quem assina, para quem apoia o meu trabalho aqui. E tem essa recompensa de um clubinho de leitura bimestral em que a gente só lê literatura brasileira. A gente fica alternando entre um bimestre contemporâneo e um bimestre mais clássico, do século XX para trás. E nesse bimestre de janeiro e fevereiro, a gente escolheu por votação A Hora da Estrela, este clássico da Clarice Lispector, que foi o último livro que ela publicou e eu não tinha lido ainda. Já conheci alguns romances da Clarice e alguns contos, mas esse eu ainda não tinha tocado e foi muito legal ler em grupo, especialmente porque eu amei o livro. Gente, eu amei demais. Apoiadores do canal, que são da faixa VIP, viram todo o meu processo de leitura, porque eu fiz o vlog mensal de fevereiro com base nesse livro. Então foi muito legal poder compartilhar com todo mundo ali as minhas reações à leitura, especialmente porque esse livro veio um pouquinho antes de um outro aqui, que eu já vou mostrar, que foi uma decepção. Então, eu tive uma experiência na mesma semana de um livro maravilhoso, que é A Hora da Estrela, e de um outro não tão bom. A Hora da Estrela conta a história da Macabeia, eu acho que todo mundo tá careca de saber aqui, ou talvez não, né, mas enfim, a Macabeia é uma mulher nordestina que mora no Rio, e que veio morar no Rio, né, na verdade, desceu pro Rio, e veio tentar a vida no Sudeste, né. E aí ela passa muito trabalho e ela nem sabe que sofre, mas ela sofre muito. E a gente vê aqui um narrador sofrendo por contar a história dela, que é tão, tão triste. Eu também já falei sobre esse livro aqui longamente e vocês podem conferir a live porque ficou bem legal. É também um compromisso meu, sempre que eu termino uma leitura conjunta aqui do grupo de apoiadores, eu trago conteúdo para o canal também, para quem não participa do grupo também possa desfrutar dos comentários de leitura. Então tem a live aqui, eu fiquei muito feliz de ter feito e espero que vocês confiram também, porque tem a parte sem spoiler e a parte com discussão. Dá para todo mundo curtir e discutir comigo também. Então foi uma alegria imensa ler A Hora da Estrela. E a outra leitura conjunta foi a leitura de fevereiro do Clube Lê Latinos, e eu acho que talvez essa tenha sido a minha única decepção de todas as leituras que a gente fez no Lê Latinos, que eu sempre comento aqui com vocês que são ótimas, né? Que não é mentira da minha parte, eu sempre falo que é ótimo porque eu acho realmente leituras muito boas, mas essa não foi muito boa não, pra mim, pessoalmente, né? Tô falando do Canção para Ninar, Menino Grande, da Conceição Evaristo, que é um dos livros mais recentes. Já tem um próximo publicado, né? Mas esse aqui era um dos mais recentes, até pouco tempo atrás. E a gente estava muito empolgado para ler, a gente estava feliz porque era a Conceição, né? No clube, finalmente. Uma escritora tão importante, né? Em termos políticos e de representatividade. E a gente foi ler, só que para mim o livro é extremamente falho e eu vou explicar bastante sobre isso na resenha para que ninguém venha tirar pedra aqui, mas se quiser tirar pedra também não tem problema porque ela não vai bater, né? Nós estamos muito longe. Mas brincadeiras à parte, gente, esse foi um livro que me decepcionou porque ele não me trouxe nada novo. É isso que para mim é uma decepção, é quando eu faço uma leitura que acaba não me tocando, porque ela não me surpreende, ela não me instiga. E aqui a gente tem a história do Fio Jasmin, que é a história de um homem, de uma masculinidade negra, um cara que
passa a vida inteira se apaixonando por mulheres, tendo casos breves com elas e indo embora logo em seguida. Ele é casado com uma mulher e ele tem esses casos extraconjugais e tudo bem, ele segue a vida dele normalmente, porque ele é um pai de família, e a gente vai vendo ele de mulher em mulher, e especificamente a gente vai conhecendo ele pela voz das mulheres. E a ideia aqui do livro, da Conceição, na hora de fazer esse livro, foi fazer essa masculinidade se mostrar complexa. Só que, pra mim, ela não é nada complexa na maneira como o personagem se apresenta. A gente só fica sabendo coisas dele do raso, né? E mesmo quando vê alguma justificativa psicológica, a gente não vê esse aprofundamento do trauma, digamos assim. Mas é um livro gostosinho de ler, eu li ele muito facilmente, ele lembra muito os Submissas Lágrimas de Mulheres, que eu também já li. E é isso, é uma história de homem, ou melhor, é uma história de masculinidade, que eu sei que muita gente gosta de ler sobre isso para ver a problematização. Eu só acho que ele não problematizou. Mas eu vou trazer exemplos para vocês na resenha quando ela for ao ar. No mais, gente, eu comecei também outras leituras como parte das minhas metas pessoais, né, que tem, por exemplo, ler um livro de poesia por mês, um livro de contos por mês. E eu comecei então na poesia, um livro da Sofia de Mello, que é uma poeta portuguesa que eu tô adorando conhecer, já tô para lá da metade dele, mas não vou mostrar aqui ainda, vou esperar concluir para comentar com vocês. Em termos de contos, eu comecei a ler um livro que é um livro russo, As Meninas, da Lyudmila Ulitskaya, e eu tô apaixonada pela escrita dessa mulher. Vai vir um comentário aí bem acalorado sobre ele no próximo vídeo de leituras do mês, com certeza, mas ele também tá em andamento, não terminei. Então, tanto a poesia quanto os contos eu não terminei neste mês de fevereiro e vou concluir em março, provavelmente. E do teatro tô devendo, não li ainda teatro, pretendo começar agora a minha saga até emendar numas próximas leituras que já estão programadas aí desse gênero também que eu adoro, mas que nesse momento não foi possível ler em fevereiro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, comentem aqui embaixo se vocês já leram algum desses livros, se vocês ficaram curiosas para ler, eu vou adorar saber. Muito obrigada pela companhia até o final, muito obrigada apoiadores e apoiadoras do canal por manterem meu trabalho por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.